Então, vamos lá, meus irmãos. Nós estamos aqui numa live pelo Google Meet, que depois vai ser colocada no YouTube, no canal Exposição Bíblica. Você que chegou no canal posteriormente, te peço que dê um like no vídeo se você puder, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações e não deixe de acessar academiadospositor.com.br, que é uma plataforma de treinamento de pregadores, tá? Vamos lá, então? Eu queria falar hoje algo que eu tratei no podcast da CBN, o Debatistas, mas lá foi um formato diferente de entrevista, e aqui eu quero colocar os slides para facilitar o entendimento de vocês. Eu queria falar sobre a diferença entre liberdade religiosa e a liberdade de expressão religiosa para o contexto da pregação do Evangelho. Mas há uma diferença entre liberdade religiosa e liberdade de expressão religiosa? Sim. É disso que nós vamos tratar hoje. Essa pequena palavra expressão, ela faz toda a diferença, tá ok? Então vamos lá, então. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existia uma unificação entre igreja e Estado, e por muito tempo a cristandade desenvolveu uma visão da civilização cristã, né? Isso parte do período medieval e se estende até a era moderna, principalmente no Ocidente. Então, sob a cristandade, o cristianismo buscou ser, deixa eu começar um instantinho. Buscou ser um poder civil e também um poder espiritual, né? Então, isso a gente identifica. Na reforma, embora tenha havido nitidamente uma separação entre igreja e Estado, uma demarcação mais profunda disso, de separação de igreja e de Estado, a cristandade não morreu no sentido de influenciar a sociedade, tá? Então, depois nós tivemos filosofias do iluminismo, que acabaram desafiando as crenças teológicas ortodoxas, e embora a cristandade não tenha morrido, quando eu falo de cristandade, eu estou falando de uma influência do cristianismo na sociedade como um todo. Embora essa cristandade não tenha morrido de uma vez, ou da mesma forma em todos os lugares, lentamente os hábitos, as suposições e as estruturas da cristandade foram definhando na sociedade, tá ok? E as sociedades se transformaram abertamente em ambientes plurais, né? Novas formas de pensar e agir começaram a determinar os ambientes sociais. Bom, a gente sabe que é fruto da queda, né? O pluralismo de ideias, de pensamentos, a diversidade em todos os sentidos, a diversidade social, sexual, de opinião, de ideias, tudo isso é fruto da queda, né? Mas com o desenvolvimento dos ideais iluministas, o pluralismo ele ganha uma força maior. Bom, a fé cristã e as igrejas cristãs, elas não desapareceram, mas a influência do cristianismo na sociedade foi desaparecendo aos poucos, né? Isso foi essa queda da cristandade, ou seja, a influência geral do cristianismo sobre as questões de Estado, questões civis, isso ter caído trouxe alguma coisa de positivo, né? Essa tem sido uma questão bastante controversa, né? Mas, de fato, quando a gente olha para a separação de igreja e de Estado, com certeza nós vimos aí um grande avanço.
Agora, a grande questão é que a cristandade deixa de influenciar a sociedade, o espaço público, e então o que vai acontecer é que o espaço público começa a se secularizar e a gente começa a viver experiências muito distintas, né, em cada época da sociedade. Então, nós vivemos sob ataques de novas cosmovisões surgindo sempre. Tá? Então, por um lado, a separação de igreja e Estado foi bom, por outro lado, esse é o efeito benéfico, na minha opinião, da queda da cristandade, né? Mas existe um efeito maléfico, que é o secularismo, ok? Bom, o desafio é estabelecer uma teologia política no mundo pós-cristandade. O que seria essa teologia política? Não é a igreja se misturar com as questões partidárias, tá? Não é a igreja se tornar um curral eleitoral, mas é a igreja pensar biblicamente acerca de como o cristão deve se relacionar com o espaço público. Tá? Então, deixa eu abrir aqui para mais uma pessoa chegando. Então, a escritura, ela nos prepara para entender qual é a relação que nós devemos ter com a sociedade. Né? Então, diante da hostilidade da sociedade, nós precisamos buscar na escritura como nós devemos lidar com essa cristandade. Qual é os pontos que devem ser desenvolvidos da nossa fé para a gente compreender esses desafios sociais. De uma perspectiva teológica e cristã teológica, né? O governo civil é apenas uma de muitas instituições, né? E a gente entende que Deus ordena, a gente vai entender isso em Romanos 13, que Deus ordena os governos, ou seja, o governo, uma delegação divina, para promover uma organização do caos. E esse caos a gente sabe que é fruto da própria queda humana. Né? Então, Deus, graciosamente, na sua graça comum, ele permite que as estruturas sejam organizadas, as estruturas institucionais sejam organizadas para frear os impulsos do pecado original, para que tudo não vire um caos. Né? Bom, então eu vou falar aqui um pouco da visão teológica dessas instituições políticas. Primeiro, as instituições políticas, elas são legítimas. Quando eu falo de instituições políticas, eu estou falando da estrutura dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Então, o próprio Deus ordena que isso aconteça. Em segundo lugar, elas são provisórias. Deus os ordenou não como corpos duradouros. A gente sabe que a única instituição eterna que vai nos governar por toda a eternidade é Jesus Cristo. Então, elas são provisórias. Terceiro lugar, elas são comuns. Se você ler a estrutura de Romanos 13, eu já fiz uma série sobre isso na igreja, nós vamos entender que elas funcionam para o bem comum. Então, a partir do momento que a liberdade de cultuar privadamente ou ou expressar essa fé publicamente, à medida que isso é perturbado, a gente entende que o governo e o Estado não estão representando bem, biblicamente, aquilo que nós esperamos deles. Então, embora a gente acredite e tenha que acreditar que é o poder do Espírito Santo que alavanca a pregação do Evangelho, nós não precisamos, nós não podemos nos calar diante das injustiças. Tá ok? Confiar na soberania de Deus não significa dizer
ser irresponsável com a responsabilidade do governo diante do próprio Deus que nós servimos. Né? Então, a gente precisa entender que essas instituições, elas estão debaixo da lei de Deus. Elas estão debaixo da autoridade divina. Deus estabelece tudo isso para promover ordem. Então, se essas instituições, por exemplo, o legislativo, criam leis que vão afrontar nossa livre expressão de fé, isso está errado. Né? Então, a gente precisa buscar um equilíbrio saudável entre confiar no poder do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, vigiar. Porque a nossa confiança num Deus que vai à nossa frente, conforme até eu preguei esse domingo sobre Atos 4, 1 ao 31, não deve tirar de nós a nossa vigilância diante daquilo que nós precisamos fazer como cidadãos. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de igrejas saudáveis que pregam o evangelho, que dependam da ação do Espírito Santo. Nós precisamos de uma postura crítica em relação aos enganos do mundo, ou seja, precisamos estar vigilantes, né? E precisamos apreciar aquilo que está ao nosso redor, né? Como algo que pode ser usado por Deus para nos abençoar. Então, uma visão bíblica vai moldar a nossa visão jurídica dos fatos. Então, quais são as implicações de uma teologia política bíblica? Repito, quando eu falo de teologia política bíblica, eu não estou falando de misturar a igreja com o Estado, eu não estou falando de misturar a igreja com politicagem, eu estou falando da relação da teologia, né, bíblica com as questões de legislativo, judiciário e executivo. Como o cristão deve se relacionar com essas esferas, né, dentro do contexto das liberdades? Bom, o Vandruni, ele separa aqui alguns pontos, e eu quero ficar só com o primeiro aqui, que é aqui, tolerância e liberdade religiosa. Mas existem outros pontos, tá? Mas eu não vou tratar de todos hoje. Bom, então nós precisamos ter uma identidade redentiva e precisamos aprender a conviver com o espaço público no espírito de tolerância. A gente não vai sair chutando o santo de ninguém, nós não vamos tratar com desrespeito àqueles que professam outra religião, nós não vamos desrespeitar aqueles que têm uma identidade, uma sexualidade, um compromisso sexual diferente daquilo que a palavra diz. Mas nós vamos manter a nossa identidade no espaço público. E vamos pregar a nossa identidade não só dentro das quatro paredes, mas fora das quatro paredes. Tá ok? Então, vamos lá. A liberdade religiosa é uma premissa de Gênesis 9. Né, no contexto de Noé. Deus, na sua soberania, graciosamente, nos proíbe, né, de cometer qualquer tipo de mal contra qualquer tipo de pessoa. Ou seja, os povos precisam ser preservados. Tá? Os povos precisam ser preservados. Tá? Então, essa é a nossa atitude. A nossa liberdade religiosa não pode ser absoluta. Absoluta em qual sentido? Eu não posso usar minha liberdade religiosa para provocar danos a terceiros. Ou seja, não pode ser intolerante. Não pode ser intolerante. Então, a gente tem que ter a nossa identidade, a nossa cosmovisão, mas nós precisamos respeitar o próximo. Essa é a questão, tá? Vamos lá. Existem riscos de perda da liberdade religiosa, ou seja, de cultuar internamente, aqui no Brasil, de cultuar no templo, de cultuar dentro de casa? Bom, eu particularmente não vejo esse risco, tá? Eu não vejo esse risco. Por quê? Porque existem leis internacionais, tratados internacionais, a própria Constituição Federal, leis federais, que vão respaldar a questão da liberdade religiosa. Agora, aonde está o risco?
O risco está aqui, ó. Liberdade de expressar a nossa fé. Uma coisa é a liberdade religiosa, aquilo que eu professo dentro do templo e com a minha família, dentro de casa. Outra coisa é a liberdade de expressar a minha fé publicamente. Essa aqui, ela corre um risco. Bom, em último caso, se nós formos alvos de leis que ataquem a nossa expressão de fé, a gente vai contar sempre com o Espírito Santo. Mas não é porque nós contamos com o Espírito Santo que nós vamos nos calar diante de leis que estão nitidamente tentando forçar um cerceamento de direito de expressão. Mesmo por quê? Porque os governos eles são delegados divinos para frear os impulsos alguns impulsos do pecado, não todos, né? Porque o pecado está no coração, mas eu digo os impulsos externos, por exemplo, um crime. E esse governo, conforme a gente entende biblicamente, baseado em Romanos 13, ele tem que agir em prol do bem comum. Então, se há um cerceamento de direito de expressar nossa fé na mídia, nas redes sociais, numa rádio, seja o que for, então nós precisamos nos erguer contra essas coisas. Ok? Então vamos lá. As leis atuais, eu acho difícil que elas impeçam o culto privado, mas elas vão tentar limitar a atuação do cristão no espaço público. Elas vão fazer isso. E aqui está o projeto de lei 2630/20. É a chamada projeto de lei das fake news. O objetivo desse projeto é combater a disseminação de notícias falsas. É o senador Alessandro Vieira, a proposta veio do Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Bom, embora eu acredite que nós não podemos aceitar que a internet se torne uma terra sem lei, certo? A internet não pode se tornar uma terra sem lei, porque uma hora isso nos atinge. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado para o Estado não se tornar um Estado totalizante no controle de tudo que envolve a nossa expressão. Os principais pontos dessa lei é a criação de uma entidade reguladora autônoma para monitorar e regular a internet, estabelecimento de regras para o uso de redes sociais, criação de mecanismos para identificar e remover conteúdo falso e desinformação. Estabelecimento de regras para publicidade, criação de mecanismos para garantir a transparência, sanções para quem disseminar notícias falsas. Bom, qual é o problema? É a questão de coleta de dados e armazenamento de dados e compartilhamento desses dados pessoais com autoridades públicas em casos de investigações relacionadas a crimes cibernéticos. Mas o que é crime nesse sentido? É aí que está a questão subjetiva. Tudo se torna muito subjetivo. Por exemplo, se eu pregar o evangelho e as consequências da justiça de Cristo no plano ético para nós, alguém pode ouvir aquilo e achar que eu fui homofóbico. E pode ofertar uma denúncia. Ok? E a cabeça do juiz, que cada juiz tem uma cabeça e cada cabeça é uma sentença, pode interpretar que a minha fala foi baseada em discurso de ódio. Né? Só que discurso de ódio está delimitado legalmente, seja em tratados internacionais e em leis federais, na nossa legislação. Só que tudo isso é analisado de forma muito subjetiva. Então, o que está em risco é a liberdade de expressão religiosa. A liberdade religiosa, que é a liberdade de cultuar privadamente, não está em risco, na minha opinião. Mas, a partir do momento que a minha pregação é transmitida pelo YouTube, essa liberdade
religiosa se transforma em liberdade de expressão pública religiosa. E aí sim nós começaremos a ter problemas. Tá? Então, liberdade de religião ou de expressão religiosa? Bom, a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, e liberdade de opinião, de expressão, são bem delineados internacionalmente. Vários tratados já trabalham a relação de liberdade, né, de religião como liberdade não só de viver internamente, mas de expressão. Né? Se você pegar aí, por exemplo, olha só, o próprio direito, né, os próprios direitos humanos que têm sido colocados como a nova religião no Ocidente, os próprios direitos humanos vão falar sobre liberdade de pensamento, consciência e de religião, lá no artigo 18. Né? E com garantia do direito a mudar de religião e a praticá-la, quer em público, quer em privado. O artigo 18 aí da Declaração Universal e da PIDCP, que é artigo 18. Né? Então, assim, mesmo se esses mecanismos não existissem, porque nós não dependemos dos direitos humanos para ter a nossa fé e para veicular a nossa fé, mesmo se esses mecanismos não existissem, nós iríamos continuar propagando a nossa fé. Mas esses mecanismos existem e estão em plena adesão no direito brasileiro. Foram aderidos pelo direito brasileiro. Tá? Então, a liberdade que juridicamente, biblicamente, a gente tem liberdade de pregar e no poder do Espírito nós vamos continuar pregando. Agora, juridicamente, essa liberdade também, vamos dizer assim, ela existe. É uma liberdade não só de cultuar privadamente, é uma liberdade de opinião e de expressão, está no artigo 19. Que implica o direito de não ser inquietado por opiniões e de procurar receber e difundir informações e ideias por qualquer expressão. Né? Então, valores íncitos, isso a gente traz do artigo 19, valores íncitos do intelecto, raciocínio, potência e dom das pessoas, os quais se revelam por atividades intelectuais, artísticas, científicas e culturais, que estão lá no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, devem ser respeitados nas manifestações de expressões religiosas. Agora, a gente vive num contexto do fenômeno digital. E o fenômeno digital tem uma coisa chamada consolidação de muitos direitos. O contexto do fenômeno digital no século XXI é a consolidação de muitos direitos. E há uma colisão séria de direitos. A colisão entre o direito de expressar a sua fé com o direito das minorias, e especificamente das questões do LGBTQIA+. Tá? E o discurso, a proclamação do evangelho e as consequências da prática do evangelho, as consequências éticas do evangelho para quem é justo em Cristo Jesus, através do mérito de Cristo Jesus, pode ser encarado como um discurso de ódio. Pode ser encarado. Né? Um padre na Bahia tentou impedir um outro grupo com manifestações de candomblé dentro da igreja, e ele foi duramente atacado. Eu estou falando de choque de religiões. Agora, você imagine o choque que há entre a nossa pregação e as questões de libertinagem que o nosso mundo pós-moderno se encontra. O nosso discurso vai ser sempre colocado diante dos tribunais. Nós precisamos estar preparados para isso. O Espírito Santo vai deixar que a igreja retroceda, que ela pare, a igreja que prega o evangelho, o Espírito Santo vai nos ajudar a continuar pregando o evangelho? Vai.
Agora, por que que nós queremos buscar ou aceitar esses tipos de situações, como a da PL 2630/20, que foi um projeto de lei que teve pouco diálogo com a sociedade? Foi tirado de pauta agora por conta da pressão, tá ok? Vamos lá, o discurso de ódio, ele é inaceitável. Não somente para quem professa um credo cristão, mas para qualquer pessoa. Porque a gente entende que, embora nem todos sejam salvos, todos foram criados à imagem do Senhor. Então nós não queremos discurso de ódio, nós não queremos maltratar ninguém, nós queremos respeitar as pessoas. Agora, pregar o evangelho jamais pode ser visto como discurso de ódio. Falar que Deus está irado e que somente Cristo pode nos livrar da ira de Deus, isso não é discurso de ódio, não, isso é discurso de amor. Não existe amor maior do que Deus entregando Jesus para morrer por todos aqueles que o receberiam pela fé na justiça dele. Isso não é ódio, isso é graça. Então, a liberdade de expressão, lastreada nessas declarações de direitos, elas não vão gerar totalmente uma liberdade total na prática. Ah, eu vou pegar minha liberdade religiosa, minha liberdade de expressão religiosa e vou fazer dela o que eu quero. Vou sair chutando santo, vou... Não, de forma alguma. Os excessos de liberdade religiosa estão lá no artigo 5º, inciso 4 da Constituição de 88. E os excessos devem ser punidos. Eu não posso ofender ninguém, eu não posso machucar ninguém em nome da minha fé. Agora, a mera comunicação religiosa, que contém textos éticos, que vão tocar na sexualidade humana, por que que ela deve ser enquadrada como discriminatória e homofóbica? E aí, é aqui que está o problema. Então, o propósito desse vídeo é falar que há uma diferença entre liberdade religiosa e uma liberdade de expressão religiosa. Porque na medida que eu estou usando o meu espaço privado para falar, dificilmente vou ser incomodado. Agora, à medida que essa pregação vai para a mídia, ou vai para o espaço público de outra forma, nós podemos ser enquadrados. Bom, a gente precisa estar preparado até para ser preso, irmãos. Eu não estou aqui querendo dizer que nós não teríamos perseguições, eu sei exatamente o que a palavra de Deus diz. Nós teríamos perseguições, nós vamos ter perseguições. E se tiver que passar por tudo isso, eu vou entender a soberania de Deus. E vou saber exatamente por que nós estamos passando por isso. Agora, a soberania de Deus não descarta também a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. E acima de tudo, se Deus permitir que tudo isso aconteça, se tudo isso acontecer, nós precisamos estar preparados para a guerra. Pregar, como o Guilherme está dizendo aí no chat, e até morrer por conta disso. Né? Até morrer. Bom, a pregação cristã é um ato comunicacional que está dentro dessa questão da pluralidade democrática. Né? Então, a gente chega ao ponto de entender que essa comunicação religiosa tem sido vista como algo impositiva e algo que leva ao ódio. Mas viver a fé não é somente crer. Se a nossa expressão de fé está sendo tolhida, a gente tem que informar para essas pessoas que ter fé é crer e comunicar, é crer e dizer, é crer e exteriorizar. Essa liberdade de expressão, juridicamente, está lastreada lá no artigo 218 e 219 da Constituição Federal, e 205 e 216. Tudo isso dentro do princípio democrático do direito. Então, nós temos aí, acima de tudo, um argumento bíblico e teológico maravilhoso,
E nós temos também, se for necessário, o argumento jurídico. Né? Paulo apelou para as leis romanas em algum sentido. Né? Mas ele acreditou plenamente que o Espírito Santo daria a consecutividade da pregação do Evangelho. O problema atual não reside no reconhecimento do direito de cultuar livremente, mas no exercício desse direito lá fora. As pessoas querem nos calar. Isso a gente vive um certo tipo de violência simbólica. É aquilo que tenta suprimir o discurso na esfera pública. As pessoas podem falar de tudo na esfera pública. Hoje eu estava fazendo discipulado com os meus filhos, e o Eduardo, e eu tratei com eles isso hoje. Exatamente o que eu estou falando com vocês, mas mais condensado, numa linguagem para eles. E o Eduardo falou o seguinte: pai, as pessoas podem dizer que querem casar com pessoas do mesmo sexo e a gente não pode dizer nada sobre o evangelho lá fora? Como é que é isso, pai? Eu fiquei um pouco impressionado com o argumento dele, né? Eu falei, mas é exatamente isso que está acontecendo na atualidade, meu filho. Exatamente isso que está acontecendo na atualidade. Meus irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: vamos confiar no poder de Deus acima de tudo. Mas vamos entender que, biblicamente, teologicamente, o governo é um delegado divino. E ele não pode ser tirano, porque Deus jamais permitiria delegações que fossem maiores que a própria lei do Senhor. Né? Então, na medida do que a gente pode, vamos lutar. E, acima de tudo, vamos confiar no poder do Espírito Santo que vai fazer com que a gente avance. Amém? Mas não vamos buscar lutas além das que a gente já possui. Então, a gente tem que ter uma postura de confiança no Senhor e de vigilância. Essas duas posturas. Foi isso que eu preguei no domingo, em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 31. Tá bom? Bom, eu vou encerrar a gravação e vou abrir aqui para alguém, se alguém quiser falar alguma coisa. Deixa eu encerrar essa gravação aqui primeiro, porque senão a gravação fica muito longa.